Você já parou para pensar como é a rotina de um zoológico que é referência nacional? Quem cuida dos animais? Como eles se alimentam, se divertem e vivem? E principalmente, como está o caso do elefante Sandro, que virou assunto nacional e até internacional? Hoje, o estúdio da ILTV Mais Sorocaba recebe uma das pessoas que mais entendem de bem-estar animal no Brasil. Ela é bióloga, gestora e uma apaixonada pela fauna. Fabiana Medeiros Schiambelon, chefe da seção de gestão do Zoológico de Sorocaba. Então, prepare-se para mergulhar nos bastidores de um dos zoológicos mais respeitados do país, descobrir curiosidades incríveis, entender os desafios e as vitórias de quem vive para proteger os animais. Essa é uma entrevista para refletir, aprender e compartilhar. Fabiana, seja bem-vinda aqui com a gente. Agradeço o convite, muito obrigado para que eu possa mostrar um pouco do trabalho do zoológico, né? O que nós fazemos lá todos os dias, incansáveis, 365 dias do ano, faça chuva, sol, frio, calor, a gente está lá pelos animais. Então, explica um pouco para a gente sobre o que o zoológico de Sorocaba ele representa para a cidade. O zoológico de Sorocaba, né, está aqui como essa instituição desde 1968. É uma instituição muito séria. Nós reproduzimos muitos animais da fauna brasileira. Nós temos um grande sucesso na reprodução e por isso nós temos tanto respeito, tanto dentro aqui do nosso município, como nacionalmente e até internacionalmente. Nós temos sucesso de manejo. Muitas pesquisas são realizadas no zoológico. Só no ano passado, no último semestre, foram 17 pesquisas de mestrado, doutorado, conclusões de curso de graduação. Temos estagiários que vêm de fora do país, inclusive. Estamos com 2 chilenas lá agora. A gente tem lista de espera para esses estágios, são estágios obrigatórios. Então, tanto da parte da veterinária quanto da biologia. Então, em relação para o zoológico, para Sorocaba, é uma questão cultural, claro. O sorocabano abraça o zoológico como um patrimônio da cidade. Ele é muito bem quisto. É um local de lazer para a população, um lazer barato, não é um lazer que tem um custo muito elevado. É acessível a todos, né? É acessível a todos. Temos diversos trabalhos que acontecem lá, existem os cursos de férias. Então, o zoológico é uma forma de mostrar à população a importância da biodiversidade, tanto urbana do município, quanto a biodiversidade do nosso país, inclusive, né? Pelos animais que temos lá hoje. Eu acho muito bacana também, porque é uma extensão da escola, né? Os próprios alunos podem ir lá, eles têm uma vivência prática ali com os animais. Sim. Durante os meses de dias letivos escolares, nós recebemos muitas escolas que ou são visitas monitoradas ou são visitas automonitoradas, né? Eles mesmos vão lá, depois de um estudo, muitas vezes dentro da sala de aula, vão ver ao vivo os animais que estudaram, né? Alguma coisa de vegetação, comportamento de algum animal, e isso é muito importante. Nós temos escolas tanto de Sorocaba quanto de fora de Sorocaba, da região, que realizam trabalhos escolares lá dentro. Através da observação e de um passeio agradável. Né? E quantos animais e espécies atualmente tem no zoológico de Sorocaba? Hoje nós temos 930 animais distribuídos em 235 espécies, se eu não me engano. Bacana. E quais são os mais raros e exóticos que nós temos? Bom, nós temos entre os exóticos, nós temos os megavertebrados, que são aqueles animais que mais atraem o público, hipopótamo, elefante, são animais que atraem muito a visão, tigres, né? Eles atraem a visão, o que o público vai ver que ele não veria naturalmente, Sim. né? Mas temos um animal raro, que é o zog. Ele é um macaco, é um primata. Ele foi descrito como uma nova espécie, foi descrito em 2012. Legal. E nós somos o único zoológico no mundo que tem este animal sob seus cuidados. Que bacana. Ele foi resgatado e aí ele foi até o zoológico. E tá lá. Que bacana, muito legal mesmo. E como que é a rotina dos cuidadores de animais lá do zoológico? Bom, a equipe do zoológico ela é formada por biólogos, veterinários e nós temos os tratadores de animais, né? Os tratadores, a gente até fala, eles são o coração, a parte muito importante da equipe, porque eles estão com os animais o tempo todo durante o dia.
O biólogo, o veterinário, ele vai até o local, ele observa, a gente tem a ronda que fazemos, né, entre a equipe técnica, mas a observação, ver se o animal excretou alguma coisa diferente, Sim. se ele está com um comportamento diferente, ele está mais quietinho, ele não comeu determinado alimento, você serve várias coisas, mas aquilo ali ele não quis comer. Aí, para passar a informação para a equipe técnica, para poder ver o que está acontecendo. A limpeza dos recintos ela é feita diariamente, lavagem de tanque, lavagem de vasilhas, não deixar nada de resto de alimento. A colocação de um enriquecimento ambiental é feito pelos tratadores também, o biólogo com a equipe prepara, temos um biólogo para isso, mas a colocação geralmente é pelo próprio tratador, a Sim. orientação do que fazer, o que observar, né? Então, os tratadores são muito importantes para nós. E estão lá, segunda a segunda, chovendo, de capa de chuva, para ter o mesmo atendimento a esses animais. Em época de frio, a gente tem uma rotina diferenciada, né? Tem que colocar uma cama de feno para alguns animais, para eles se aquecerem, lâmpadas de aquecimento. Então, no calor, deixar o ambiente mais fresco para eles também sentem calor. E aí você tenta manejar o ambiente da melhor forma para que eles tenham a melhor qualidade de vida e o melhor bem-estar, né? Que é o nosso objetivo, o bem-estar deles. E como funciona o cuidado com os veterinários? Sempre que detecta alguma coisa, e tem aquele preventivo também que eu acho que vocês fazem com os animais. Temos. Uma das características do zoológico de Sorocaba é fazer esse atendimento, a gente tem um atendimento preventivo de rotina, né? Então os animais são avaliados diariamente, né, em relação ao comportamento, né? Comportamento, alguma coisa que acontece de anormal, mas também eles são manejados para a veterinária para ser feito o atendimento veterinário. Sim. É como se fosse nós irmos a um médico de rotina só para ver se está tudo bem. Isso acontece com todos os animais que estão no nosso plantel. Então, os 930 são manejados uma vez por ano, pelo menos, para verificar como está a saúde. Mesmo que ele não apresente nada, ele é avaliado. Legal, que é o preventivo, né? É já para evitar problemas ali de saúde para eles. Muito bacana. E como que funciona a alimentação? Você já falou um pouco, mas explica para a gente se tem uma alimentação específica para cada espécie, como que funciona esse alimento dos animais? Bom, nós temos uma cozinha para os animais no zoológico, né? Temos vamos dizer, uma nutricionista dos animais, que seria a zootecnista. Então, nós temos uma técnica, uma zootecnista, que monta todo o cardápio desses animais, faz toda a dieta. Ele é dividido, sim, por espécies, por grupo de animais, mas também por indivíduo, porque nós temos alguns animais que apesar de pertencer a um grupo, têm uma necessidade individual específica né? para ele. Então, nós temos animais com diabetes, recebem insulina, tem uma alimentação diferenciada. É quase o mesmo cuidado que o humano. É muito parecido, muito parecido. Principalmente com os mamíferos, né? Sim. São muito mais próximos, então você é individualizado. Não temos, claro, as características do grupo, a alimentação que o grupo vai receber, aquela espécie recebe, sim, mas muitas vezes a gente precisa ver a individualidade. Por isso que é muito importante a observação também e as avaliações dos veterinários, dos biólogos. Porque dependendo dos animais e com a idade avançando, eles têm um atendimento individualizado para ser mais certeiro, para eles terem saúde, vivacidade, né? Viver com qualidade e bem-estar. Uma pergunta que, quando nós publicamos, né, que a gente ia fazer uma entrevista com o pessoal do zoológico, aí uma questão que nos enviaram os animais, eles sentem solidão, sentem estresse, e como que vocês lidam com isso lá? Sim, assim como nós, né? Os animais podem sentir, sim, podem ter sentimentos, solidão, estresse. Como que a gente evita isso? Na natureza, esses animais teriam o estresse, por exemplo, de uma predação, sim, ou da preocupação em caçar alguma coisa, ou pior, de ser caçado. Né? Então, isso causa um estresse, claro. Né? Então, o que a gente faz no zoológico? O fato deles estarem cerceados um pouco da liberdade deles, né, para que a gente possa cuidar,
A gente tem algumas, como que fala? Algumas técnicas, enriquecimentos ambientais, né? São formas de você evitar isso. Então, você dá mais coisas para ele fazer, atividades, coloca coisas diferentes dentro do recinto. Então, a gente tem enriquecimento sensorial, enriquecimento cognitivo, enriquecimento social, que seriam animais de diferentes grupos conviverem no mesmo ambiente. Bacana. Caso de lhama e avestruz, jabuti, ficam no mesmo recinto. São formas de você reduzir esse impacto causado para eles, né? Tem também condicionamento operante que a gente faz. A gente faz um condicionamento por quê? Porque o próprio atendimento que o veterinário vai fazer também pode causar um estresse nele. Uma preocupação. Assim como quando a gente leva um animal no veterinário, ou nós mesmos, né, vamos tirar sangue, alguma coisa, a gente fica meio apreensivo. E aí, o que nós fazemos? O que é o condicionamento? Eu disse, por exemplo, que a gente tem um animal lá que faz uso de insulina. Certo. Vocês já imaginaram como que a gente poderia aplicar insulina, por exemplo, num primata, é o mandril, né? Como que você vai aplicar insulina num primata 2 vezes por dia? Não é fácil. Sem que ele permita, né? A gente não pode pensar que a gente vamos anestesiar esse animal 2 vezes por dia. Realmente. Você causaria um risco também aí, né? Você toda vez anestesiar 2 vezes ao dia, durante quantos anos ela já está tomando insulina, é uma fêmea. Sim. Foi feito um condicionamento. Então, você dá algo em troca, hoje ela já está condicionada, claro, ela coloca a barriguinha na grade. É um treinamento mesmo. Exato. E a insulina é aplicada tranquilamente, sem o estresse de você tentar pegar o animal, né? O estresse também para o veterinário, que tem que ir com cuidado, ou o biólogo, né, que vai com cuidado para manejar os tratadores. Então, tudo isso reduz. Algumas atividades de enriquecimento, você coloca uma caixa fechada para algum animal coletar, procurar alguma coisa dentro dela, é uma forma de reduzir o estresse também. Solidão é meio relativo, porque depende muito, claro, da espécie de animal, né? Exatamente. Se ele convive em grupo, se ele convive sozinho. Muitas vezes o próprio contato com as pessoas já reduz também em alguns animais. Sim, a gente percebeu isso até pela própria pandemia, quando teve, né? Que eles ficavam esperando, né? Ficam observando. Vai chegar alguém, não vai? Sim. Então, a gente sabe que tem N situações para N formas de você evitar, né? E amenizar isso daí, o fato deles estarem lá sob nossos cuidados. Bacana. E a estrutura física do zoológico hoje permite que os animais tenham um ambiente próximo ali do natural deles? Sim, a gente tenta chegar o mais próximo possível, né? Eles estão em um ambiente controlado. A gente segue uma instrução normativa, a instrução normativa 7 de 2015 do IBAMA. Todas as instituições zoológicas seguem, onde tem o tamanho de recinto para cada espécie de animal e quantidade de animais dentro daquela área que você pode ter, o que tem que ter naquele local, como tem que ser o campeamento, como que tem que ser a parte física mesmo, solo do local, se tem que ter árvore, se não tem que ter árvore, se tem que ter arbusto, tudo isso é pensado para chegar o mais próximo, até para a gente poder ter um comportamento mais próximo do que ele teria na natureza e a gente ter sucesso reprodutivo também, que é um dos objetivos do zoológico. E eu imagino também que o local passe por reformas constantes para sempre se adaptar. Sim. A última grande reforma do zoológico, ela aconteceu em 2004, foi a última grande reforma, né? Que, sim, a gente fala grande porque foi a que mudou recinto de lugar, ampliou-se, né, algumas áreas, mas manutenções são constantes, de estrutura, precisa ampliar. Um tempo atrás nós ampliamos o recinto dos grandes felinos, né, ampliamos ele para cima, melhoramos a parte de tanque, alguns gostam de entrar na água, não são todos, mas alguns entram. Dos macacos, a gente está mexendo agora no micário, que a gente fala que é onde fica, inclusive, esse macaco raro, que é o zog, que é uma área mais coberta, para a gente entrar, ter uma sensação de floresta. Mexemos agora no aviário de imersão. Então, sim, a gente vai fazendo algumas manutenções, tanto as visíveis para o público, quanto as que o público não vê, que é o bastidor, né? Sim. Compra de equipamentos para veterinário. Ninguém imagina que a gente tem uma câmara fria gigantesca lá na nutrição para poder armazenar os alimentos.
apesar deles virem, são alimentos frescos, eles vêm 3 a 4 vezes por semana, né? Mas a gente tem peixe, porque tem animal que precisa comer peixe fresco. Aí, alguns você pode congelar, outros você tem que dar camarão, outros você tem que dar carne, por exemplo. A gente tem animais carnívoros, então eles precisam de alimento diariamente. E aí a gente tem essa parte da nutrição, foi feita uma reforma lá também. A veterinária, a gente comprou alguns equipamentos para que o veterinário possa avaliar melhor os animais do nosso hotel. E assim a gente vai fazendo. São os bastidores que as pessoas não enxergam. Só que as pessoas né? não veem. Tem aquilo que o público vê, né? Até hoje, por exemplo, se a gente for olhar pelo zoológico para a área de visitação pública e a questão da educação mesmo, uma das estratégias são as placas, né, que a gente tem na frente dos recintos. Para as pessoas saberem quem é aquele animal, de onde ele veio, às vezes uma curiosidade, quanto tempo ele vive, quanto tempo, qual o tempo de gestação, que isso é super curioso, tem animal que é 1 ano de gestação, né, quase 1 ano, nasce um único filhote, se tem filhote, então tem algumas informações para começar a educar as pessoas de onde vem esse animal e o que eu posso fazer para reduzir o impacto no ambiente onde esse animal vive. Bacana. Nós já falamos um pouco sobre esse papel educativo. Você poderia passar para os nossos espectadores alguns projetos que vocês têm com universidades, com escolas? Com universidades, atualmente a gente está com uma pesquisa de vocalização de antas. Nós temos um sucesso reprodutivo com elas, né? Inclusive com antas que já foram soltas e vivem hoje, estão na natureza. Numa floresta no Rio de Janeiro, onde elas eram extintas. A gente faz parte de um grande projeto, junto com uma instituição de lá, que reúne outras instituições zoológicas, e nós já conseguimos, se eu não me engano, 2 antas que nasceram no Zoológico de Sorocaba, estão em vida livre. Que legal. Para nós, isso é muito importante, porque é o grande objetivo do nosso trabalho. É conseguir a reprodução, ter animais geneticamente viáveis. O que seria geneticamente viáveis? É que não são consanguíneos, né? Não são irmãos. Por isso essa troca entre instituições dos animais. E aí eles vão até lá e agora vivem livres. E monitorados, claro, com colar por essa outra instituição que nós fazemos a parceria, mas eles estão lá. A gente conseguiu com um animal aqui que é muito legal, né? É o nosso grande objetivo mesmo. Muito legal. E como que vocês despertam a consciência ambiental durante as visitas ao zoo? Porque eu acho que é uma parte importante também, né, essa consciência ambiental. Sim. Essa parte da sensibilização ambiental, a gente tem uma divisão dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente que trabalha com a educação ambiental. Então, como eles fazem esse trabalho? Eles têm alguns momentos de visitas monitoradas, né, com técnicos dessa divisão ou estagiários, pessoas que venham estagiar na educação ambiental exclusivamente. E aí, através das visitas, de você contar uma história, você falar o nome para um animal. A gente tem vários animais que a gente acaba dando nome lá. Então, o fato de você dar o nome para um animal e contar como ele chegou no zoológico, de onde ele veio, qual foi a situação. O nome dele é tal e ele tem tantos anos, isso já faz com que as pessoas tenham uma proximidade maior com o local, com o zoológico. E a partir daí você consegue trabalhar N coisas. Por exemplo, por que eu não posso jogar óleo na pia da cozinha? Vai contaminar um curso d'água. Quem vive no curso d'água? Nós temos vários animais aqui no entorno do nosso próprio município. Sim, verdade. Que impacto que isso vai causar tanto na vida desses animais quanto na nossa também? Queimadas e tantas outras situações, daí você vai pôr para a realidade daquela pessoa. E aí ela vai entender a importância, ela vai... Quando você conhece, você cuida. Exatamente. Quando você entende onde você está inserido naquele meio, né? Então, eu acho que sensibilizar pelo visual, por uma prática de uma oficina, eles mostrarem alguns animais, como que é feito até, inclusive, o tráfico de animais, né? Tem animais que são traficados e depois que a polícia pega esses animais, ocorre uma grande apreensão, esses animais vão para zoológicos, vão para mantenedouros de fauna, dependendo da situação, né, de cada animal.
Então, é muito importante. Na verdade, se você começa a reduzir o número de animais que vão vindo, né, de tráfico, o trabalho já está sendo realizado. Realmente, muito bom. Tem alguma história bacana que você poderia compartilhar com os nossos espectadores do que aconteceu lá no zoológico? A gente tem alguns animais que têm suas características únicas, Sim. né? A última agora que me contaram, até teve uma fêmea de macaco-aranha de testa branca, que fica numa das ilhas ali, a maior ilha que a gente tem ali no lago do zoológico, e estavam me contando que ela saiu, né? Ela teve um filhote, lá temos um macho e as outras são fêmeas, Sim. né? E ela teve um filhote, só que ela teve que ir para tratamento na veterinária, então ela ficou uns dias longe do grupo. Quando ela retornou ao grupo, é como a gente quando vai visitar um parente que você não vê há um tempo. Eles se reuniram em volta dela, vieram abraçar ela mesmo. O macho, que sempre pega a comida, né, para ele primeiro, eles tinham acabado de colocar alimentação, ele foi até lá, pegou a alimentação e foi levar para ela. Que legal. Essa é uma curiosidade que inclusive na ilha que tentaram invadir há um tempo atrás, sim. né? Que teve um caso com uma pessoa que tentou pular, saltou, né, na grade. Temos os chimpanzés, a chimpanzé hoje, né? Ela também, quando veio, a Kelly lia revista para se distrair mesmo, o que é uma forma de enriquecimento ambiental para o animal, né? Sem treinamento. Então, sem treinamento. É uma forma de enriquecer o ambiente e são curiosidades. Daí você conversar com o tratador, você vai ver inúmeras coisas que esses animais fazem e que é do indivíduo. Por isso que a gente não trata eles como grupo. É uma característica, né? Tem a característica do grupo, mas tem a característica individual Sim. de cada um. Que é o que é o mais desafiador, na verdade. Uhum. Porque você entender o grupo e depois entender o indivíduo. Realmente. É bem mais... Mas eles têm características próprias. É um trabalho muito árduo e presencial para entender tudo aquilo. É um trabalho árduo, mas que nos dá muita alegria. Porque a gente consegue ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido e a gente está tendo resultados muito positivos, né? Legal. Vamos falar um pouco sobre aqui, os animais empalhados que falam? Taxidermizados. Taxidermizados. Mas as pessoas conhecem como empalhados. Eu sempre ouvi essa palavra, achei interessante. Fala um pouco pra gente do que tem lá desses animais. Acho que tem muitas espécies. Vou contar uma história bem antiga. Lá atrás, no passado, o zoológico tinha esse trabalho de taxidermia. Eu fiz estágio na minha graduação no Museu de Taxidermia. Então, eu aprendi a taxidermizar alguns animais. Sim. Eu fui estagiária do zoológico e eu trabalho no zoológico, né? Mas, depois de uns anos, eu não estava lá quando acabou, né, esse trabalho dentro do zoológico, mas os animais permanecem. E qual é a importância desses animais? Nós temos animais da fauna brasileira, muitos animais, inclusive que saem para exposições, né, quando tem algum evento da prefeitura, alguma coisa assim. E aí esses animais vão porque eles são uma forma de educar a população. Sim. Mostrar para eles. Então a pessoa pode colocar a mão, ver como que é o pelo de um tamanduá, por exemplo, que é bem grosso. Por que será que é grosso? Qual é o local que ele vive? A pele de uma cobra, o crânio de um hipopótamo. Né? Tudo isso ainda tem ali. Tem, nós temos e existem atividades, mas aí o museu ele fica fechado. Mas agora nas férias, por exemplo, geralmente de sábado, em alguns momentos o pessoal da educação ambiental abre para visitas, e durante o ano também, mas para visitas dentro do museu. Que legal. Para as pessoas terem esse contato mais próximo ainda, conhecerem. Né? Não é o animal, esse é um animal que veio a óbito por algum motivo, e aí ele foi taxidermizado exatamente para você tentar aproximar, para as pessoas até, não digo perder o medo, mas assim, ter respeito pelo animal, mas ter uma proximidade maior, porque as pessoas têm vontade de pôr a mão, de também, né? De ver o entender. detalhe, coisa que você não consegue ver numa visita, né? Legal. Eu lembro de uma matéria, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, mas acho que era de uma barata gigante, alguma coisa assim. Isso é real mesmo? Explica um pouco pra gente. A barata que foi encontrada no esgoto e mordeu a mão do funcionário do SAI. Eu era estagiária nessa época. Isso é um
fato verídico? Ela existe. Ela tá até lá, eu acho ainda. Ela existe, mas não é uma barata, é um crustáceo, né? Crustáceo. E... É porque uma barata daquele tamanho, meu Deus, eu vi na foto que saiu na época desse tamanho. É isso aqui, mais ou menos. Mas ela está lá ainda, e aí é usar também essa curiosidade, né? Essa história toda que aconteceu no entorno para tentar sensibilizar as pessoas para a questão ambiental. É um animal que vive no litoral. Mas ele existe mesmo, não é mentira. Mas é da mesma espécie da barata? É um crustáceo, um artrópode. Que coisa. Então, olha só, aquela matéria que eu vi no jornal uma vez era verdade. Não a do, causou uma comoção bem grande, uma comoção nacional. Foi feito visitas monitoradas para ver a barata mesmo. Muito legal. Fala um pouco pra gente agora sobre o elefante Sandro, que está, inclusive, muito na mídia, isso, né? Fala um pouco sobre a história dele no zoológico e como são os cuidados que vocês têm com ele lá. O Sandro, ele chegou no zoológico em 1982, não é o animal mais velho que vive no zoológico, né? Os mais velhos são os hipopótamos, o Yu e a Yara. Mas o Sandro chegou em 1982, ele já tinha aproximadamente uns 10 anos de vida. Ele veio de um circo. Era a época que circos naquela época era liberado, né? Muitos animais, infelizmente, né? Para diversão mesmo, e não tinha todo o cuidado que deve ter, né? Um animal. E aí eles não queriam mais, vamos dizer assim. Né? E vai colocar onde um elefante? Realmente. Digamos que um elefante não é um animal discreto de tamanho, né? E é grande, precisava de cuidados específicos. Ainda mais um animal exótico. No caso do Sandro, ele é asiático, né? Ele é indiano. Então, ele não é nem desse continente, né? Não temos elefantes aqui, sim, né? Sim. E ele estava aqui e alguém precisava cuidar. Quem que cuidava de animais silvestres, exóticos, selvagens? Eram os zoológicos. Por isso que em muitos zoológicos a gente vê os elefantes, né? Principalmente elefantes que são os maiores. Eram animais de circo que foram para as instituições zoológicas, que não era tinha quem para onde ir, eram quem eram aptos a cuidar, né, naquele momento. E o Sandro veio. E o Sandro ficou muito tempo, até 95, né? Sem nenhum outro elefante, até que veio a Aiza, que era mais velha que ele, inclusive. Mas a Aiza já tinha vivido muito tempo em circo, então ela tinha os problemas de saúde que o Sandro não tem ainda, né? Sim. Que é o que acontece com elefantes, que seria a artrose, né? Então foi a Aiza, mas Sandro não tem esse problema. Como que a gente evita esse problema com o Sandro? Uma das coisas é fazer caminhada. Ele realmente tem que caminhar. Então o tratador umas 10 vezes por dia anda com o Sandro, né? É protegido, tem um fosso ali, ele fica do lado de fora. E ele anda com o elefante, ele joga alguns alimentos, até para ele procurar no meio do recinto dele, ou vai andando e vai entregando para ele, ele pega com a tromba, para forçar ele a caminhar, né? Para ele efetuar essa caminhada, fortalecer a musculatura, evitar problemas pelo próprio peso dele, né? Ele é um animal pesado. E aí outros cuidados que nós temos com ele. O Sandro hoje já é um senhor, né? Qual é a idade média de um elefante de vida? O indiano, no caso dele, se eu não me engano, 50 anos. 50, 55 anos. O Sandro está com 53. E demonstra muita saúde, tem o score corporal que a gente fala ótimo, é muito bom. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. O Sandro tem uma rotina mais fitness que a minha, faz caminhada todos os dias. Isso. Ele ainda toma água de coco. Ele tem a alimentação dele hoje é toda triturada, né? Até pela dentição. Sim. Então, ela é triturada 4 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia. Você não pode pegar o volumoso, que a gente fala que seria o capim, triturar e deixar guardado, porque ele fermenta, isso faria mal para o sistema gastrointestinal dele. E um animal desse porte com cólica não é muito agradável. Realmente. Então, tem todo um cuidado. Ele tem um tratador só para ele. É o único animal no zoológico que o tratador é só dele. Então, é exclusivo do Sandro. Tem um cuidado especial. Exatamente pela idade, né? Já havia essa preocupação com ele, mas hoje a preocupação é maior porque ele já está, né? Pela própria idade tem que ter uma observação maior também, né?
Aí tem os enriquecimentos, que são colocadas coisas para ele. Em época de verão a gente faz o sorvete com frutas, né? Se congela frutas dentro e ele tem que ir tirando. Coloca-se bolas com frutas dentro, caixa de papelão, com coisas dentro para que ele desenrole, para ele pegar. São formas de reduzir também aquela questão. Lá de trás vocês estavam falando do estresse, né? Imagina. Solidão, a gente não fala muito no caso dele, porque os machos asiáticos, né, os machos de elefante asiático, eles vivem sozinhos mesmo. As manadas, elas são matriarcais, né? São das fêmeas com os filhotes. Os machos não, eles só vão até as fêmeas em época de reprodução. Do contrário, eles andam sozinhos. Então, o fato dele estar sozinho no recinto não é um problema, né? Não para ele, porque ele não é um animal gregário, né? Não anda em manada, ou macho. Apesar da idade avançada que você já falou que ele tem, como que você classifica a saúde dele? A saúde dele para a idade está compatível? Pela avaliação dos veterinários, né? Ele está bem de saúde, sim, ele é um animal forte, ele demonstra agilidade, apesar da idade. Quem observa o Sandro percebe que ele é até ágil para um animal da idade dele. Sim. E até a aparência física, mesmo que você observe ele e outros elefantes, né, mais velhos e tudo mais, é possível notar que ele é um animal que tem uma boa saúde. E tem todos esses cuidados, né, que você citou. No caso, você falou que ele nem é o mais velho de lá ainda, né? Não. Quais são os animais mais velhos do zoológico hoje? Os mais velhos são os hipopótamos. Os hipopótamos chegaram, o zoológico é de 68, os hipopótamos são de 77. 77, 76, 77. Primeiro chegou o macho, que é o Yuri, depois chegou a fêmea, que é a Yara. Eles têm, a Yara tem 53 anos e o Yuri tem 54. Não, ao contrário, ele é mais velho, ele tem 53 e ela tem 54. E eles são os mais antigos e também são os que nos deram, um dos que deram mais frutos, né? Que bacana. A gente tem vários filhotes deles em outras instituições zoológicas, né, que fazem parte de programas de conservação, mas porque são animais que estão em risco, né, de extinção. Então tem todos esses cuidados. Nós temos o nosso elefante aqui, quer ver? Coloca aí na tela o nosso elefante para quem está em casa também, não é só o Sandro, viu, Sandro? Nós vamos levar o nosso para passear aí junto com você. Olha o nosso aí, ó. Pelo tamanho deve ser um africano. É um africano, até pelo próprio marchinho ali, ó. Tá vendo? Aqui tem de tudo aqui nesse nosso estúdio, viu? Fala um pouco, você falou dos animais mais idosos, mais velhos, e os mais jovens, os que mais, lá do zoológico, né? Os que chegaram recentemente ou os mais jovens que nasceram? Temos filhotes também. Nosso último filhote que nasceu agora no mês de março é o flamingo, que é aquela ave, para quem não sabe o que é um flamingo, é aquela ave cor-de-rosa, que tem as pernas bem compridas. Tem vários lá no local, isso. né? E aí a gente tem um filhote de flamingo. Nós estamos aproximando agora, né, com os adultos. É um grande sucesso, porque é difícil de reproduzir alguns animais, eles não são tão fáceis, e a gente teve um sucesso na reprodução, né? No caso, como não é uma rotina, é mais raro, então a gente cuidou do ovo para chocar, nasceu sob os cuidados da equipe de biólogos e veterinários, né? Temos uma bióloga que é responsável lá, nós temos um responsável por cada grupo, e a Luana, que é a bióloga responsável pelas aves do zoológico, que é o maior grupo que nós temos de animais no zoológico. Ela que teve todo esse cuidado, e aí é toda uma pesquisa também de o que é dar de alimentação, você tem que pesar o animal. Ninguém sabe o trabalho que dá, mas assim, você tem que, no caso das aves, você tem que alimentá-las, tem horário para alimentação, quantidade, e não pode ser em horário diferente. Você tem que pesar também o animal todos os dias para ver se está ganhando peso. É igual um bebê humano que você leva até mesmo médico, cuidado. O pediatra, para ver se está ganhando peso, se está se alimentando de como que as fezes estão. Tudo isso é observado. Até o jeito de levantar a cabeça, tudo tem que ser observado. Que bacana. E fala para mim sobre animais raros ou exóticos que o zoológico já teve ou que tem atualmente. Atualmente nós temos como exóticos, né, os hipopótamos, dos quais já falamos, o elefante, nós temos tigres,
nós temos chimpanzé, tem o zog, que eu comentei. Sim. Mas assim, exóticos nós não temos tantos. A maior parte dos animais que nós temos hoje no zoológico são de animais da fauna brasileira, né? Os exóticos que vêm geralmente são animais que vieram de algum, no caso era de circo, depois de programas de conservação, né? Vem para nós alguns através de indicações. Nós temos pessoas que nós chamamos de studbook keepers, Sim. que são pessoas responsáveis por aquele grupo de animais, aquela espécie. Certo. O zoológico tem vários, lobo-guará, brasileiro, claro, lobo-guará, muriqui do sul, que é o monocarvoeiro, que é endêmico, só vive na Mata Atlântica e aqui perto de São Miguel Arcanjo, no Parque Carlos Botelho. Temos sucesso de reprodução desse animal, estamos com um filhote lá, inclusive. Então, são animais que têm alguém cuidando e que vai indicar com quem que esse animal pode cruzar na instituição tal. E isso não é só no Brasil, é no mundo. Que bacana. Exatamente para termos populações viáveis, né? E poder depois voltar eles para o local de origem mesmo. Preservação de espécies. Exato. Também, né? Exatamente. Sim. Isso. Eu vou pedir, coloca as imagens lá do zoológico para gente. Tem algumas imagens muito bacanas ali. Enquanto eles vão... Enquanto a gente vai colocando ali as imagens para a gente, aí algumas imagens, né, lá do zoológico. Nós temos a bandeira, uma espécie também ameaçada. Nós já reproduzimos esses animais lá também. Já teve reprodução lá? Já, de tamanduá-bandeira, sim. Que bacana. Já está em outra instituição, mas tivemos. Esse daí são os macacos-aranhas de testa branca, que é daquele que eu estava falando, sim, da fêmea, que foi sim. até a ilha e foi recepcionada sua família, né? Que bacana. Eles têm esses a gente tem muito sucesso de reprodução. E tem um espaço muito amplo para eles. Sim, ali, né? E a gente tem 2 locais com eles. O que é? Esse é o lobo-guará. Também uma espécie ameaçada de extinção, que também vive no Brasil e em alguns outros países. Papagaios. A gente teve reprodução de papagaio de cara roxo. Peito roxo. Você ia comentar algo relacionado aos macacos? Nós temos esses macacos aranhas, a gente reproduz muito, eles se reproduzem muito. Um animal, uma das coisas que a gente consegue ver que o animal está vivendo bem no local, é que para ele se reproduzir, ele tem que ter alimentação adequada, ele tem que se sentir seguro no local, e saber que nada vai faltar. Então a gente sabe que o nosso trabalho está sendo bem executado, exatamente por isso, nós temos sucesso de reprodução. Nas reproduções. E esses animais reproduzem muito, e aí o que acontece? A gente não pode simplesmente soltá-los na natureza, né? Nasceu, vamos soltar. Não é assim. Tem todo um estudo, como eu disse, existem animais que têm studbook keepers, eles têm uma pessoa que tem um livro onde ela tem toda a parte de genética, localização, onde nasceu o filhote, onde foi o irmão, onde foram os filhotes desse local, para que instituição zoológica eles foram, será que eu posso pegar um macho daqui e mandar para outro local e eles cruzarem, eles não são aparentados. Sim. Todo esse trabalho é feito por essa pessoa e aí ela sugere, vamos mandar esse animal para tal lugar. O sauim de coleira, que é um dos primatas mais ameaçados do mundo, a gente tem muito sucesso de reprodução. Tem instituições que vêm aqui para ver como que a gente está conseguindo reproduzir. Nós conseguimos reproduzir o muriqui, que é o monocarvoeiro, vamos dizer assim, que é o maior macaco das Américas. Tem zoológico que tem e não consegue. Não consegue. E aí todo mundo vem aqui, a gente fala que é a nossa água, a gente não brinca, né? É a nossa água, é o clima do zoológico. Mas não legal. É um trabalho técnico muito bem executado. Modéstia à parte, a equipe técnica do zoológico de Sorocaba é muito boa. Os tratadores competente, né? Os tratadores são muito bons. É um conhecimento de 40 e tantos, mais de 50 anos. Realmente. Né? Pesquisas de mais de 50 anos feitas lá. Foram formados muitos profissionais que trabalham hoje em outras instituições zoológicas, mantenedores, que saíram do zoológico de Sorocaba. Isso que eu falei que é uma referência nacional e internacional também, né? A educação ambiental foi criada aqui. A Associação de Zoológicos e Aquários foi criada aqui também no zoológico. Eu gostaria que você falasse de alguns animais em especial. Por exemplo, se não me falha a memória,
tem jacaré lá também. É jacaré, crocodilo? Jacaré. Eu não sei diferenciar um do outro. Eles têm diferenças, né, físicas, inclusive, mas o que nós temos é um jacaré. Tem lá também no zoológico. Temos um jacaré. E já soltamos, já teve casos de a gente ter um jacaré que a gente conseguiu devolvê-lo à natureza. Sério? Que bacana. Sim. Longe das pessoas, ninguém precisa ficar preocupado. Local específico, né? Mas tem. Hoje nós temos um único indivíduo lá. Sim. E também eu acho que quando a gente coloca qualquer matéria do zoológico, todo mundo comenta sobre as cobras, as serpentes. Tem aquele local também, aquele ambiente. Isso. O serpentário é o imaginário das pessoas, né? Porque são animais mais pacatos, até pelo próprio comportamento, né, deles, são as serpentes. Então, no serpentário nós temos serpentes, temos invertebrados também, a gente tem aranha. Agora, quem for lá vai ver vários tipos de caranguejeiras que nós temos lá em aquários. Tem salamandra, e daí anfíbio. A gente tem alguns outros anfíbios também. Serpentes gigantescas, que daí são as exóticas, né? A maior parte, né? Tirando a nossa sucuri. Aquela é mais clara, branca, é piton? É uma piton albina, isso. É indiana também. É indiana também. Não é daqui. Mas temos serpente e temos serpentes extremamente que são venenosas, né? Na verdade, elas utilizam de várias adaptações para poder se alimentar, para poder se defender. Sobreviver, né? Também, isso. Né? Só que o que acontece com as pessoas? Não são animais que se movimentam muito, né? Sim. Então, é muito engraçado que as pessoas ficam paradas e ficam olhando, esperando. E grita. Além do que elas também não vão, né? Ninguém gritando com elas. Algumas coisas que elas causam, até um arrepio, um medo nas pessoas. As pessoas vão até lá. Tem gente que não entra no serpentário. Não, eu vou ficar do lado de fora, não vou entrar. É seguro, pode entrar, você vai ter uma visão segura de um animal, que se você estivesse vendo ele, ou próximo de você, com certeza poderia ser um problema, porque é um animal que vai se defender se sentir acuado, assim como todos os outros, né? Ninguém vai atacar se não tiver um problema. Mas o serpentário realmente. Acho que é um dos mais procurados para visita. Formam-se filas lá. Muito legal. Na sua visão, quais os maiores desafios para o zoológico? Eu acho que um dos grandes desafios para o zoológico, não só para o de Sorocaba, como os outros, é sensibilizar a população, sensibilizar as pessoas para elas entenderem o grande papel que o zoológico tem para todos, para a sociedade, para a preservação ambiental, para a conservação e para a nossa própria sobrevivência. Sim. Porque nós todos nós temos um equilíbrio, vivemos num ambiente. O meio ambiente, na verdade, somos todos nós. Nós, do zoológico, somos uma parte disso. Né? Quando a gente faz a questão de pesquisa, preservação, reprodução, possibilidade desses animais voltarem a viver na natureza, vamos dizer assim, que nós tiramos deles, né? Uma das coisas é que a gente está tentando amenizar o nosso estrago, né? Porque fomos nós que causamos, mas também é uma forma de nos protegermos também. Quando a gente fala de zoológico, as pessoas têm não todos, mas quem não conhece o trabalho desenvolvido ali, acha que simplesmente é entrar na bilheteria, ver os animais na exposição e ir embora. Sim. E não é somente isso. O lazer é um dos pilares de um zoológico moderno, não é o principal. E assim, a bilheteria do zoológico, falar que a gente tem animais porque a gente quer bilheteria, né? Não é, porque o valor que se paga para entrar no zoológico é um valor acessível e irrisório. Cuidar de tudo aquilo. O tamanho do gasto e do investimento que é feito dentro do zoológico, né? São recursos humanos, alimentação. Só o elefante são 250, 260 quilos por dia de alimento. Todo mundo está vendo aí que está subindo carne, subindo fruta. E as frutas que eles recebem lá, se não estão adequadas, elas vão embora, sim, a gente devolve. Qualidade, então, né? Só falar para vocês que a gente entra, aquele cheirinho gostoso, aquela fruta brilhante. Nem a gente compra, às vezes, pra gente, sabe? E para eles a gente se sacrifica em N situações de ir lá, às vezes tem que cuidar de um bicho e ficar sentado, às vezes sem horário de almoço, sabe? Sem ir à noite para verificar um animal, um filhote que nasceu. Então,
é um cuidado que as pessoas não veem, e eu acredito que muito disso, às vezes, é da nossa falta de comunicação para as pessoas. Porque você vai falar, se você não vê, você fala. Se você vê, você também fala. Então, pelo menos se você conhece, a gente dá a oportunidade das pessoas conhecerem. Hoje, a gente houve-se, né, teve uma vitória, que é o Divulga Zoo. O zoológico não tem uma rede social própria, né? Tudo da prefeitura, no caso, a gente passa pela Secretaria de Comunicação, né? E a gente conseguiu hoje criar, né, um projeto de lei, foi votado, foi aprovado, e que a gente vai poder divulgar as atividades do zoológico, mas o bastidor do zoológico. Muito bom. Que é aquilo que as pessoas não conhecem e as pessoas têm curiosidade. Existem visitas aos bastidores? Existem. Elas são esporádicas, assim como uma visita noturna. É diferente de você ver o zoológico à noite, né? Você conseguir ver os animais de hábito noturno. A gente não vê os animais, são alguns recintos só que são visitados que têm hábito noturno. Sim. Então, tudo isso a gente vai conseguir colocar as pesquisas que são realizadas, né? A importância dessas pesquisas, os estágios. A gente tem residência veterinária, a gente tem um convênio, uma parceria com a Unesp. E nós recebemos todos os anos, é feita uma prova com uma residência médica de humanos, e nós temos 4 residentes veterinários lá. Então são pessoas formadas, que estão fazendo a sua especialização em animais silvestres, animais selvagens, e tudo isso por causa da excelência da equipe técnica do zoológico, né? Do excelente trabalho que é desenvolvido por eles. Muito bacana. Então, eu acho que hoje o grande desafio é exatamente esse, é divulgar o que a gente faz para as pessoas entenderem a importância e tirar a visão de que o zoológico é uma prisão. Né? E algumas pessoas têm uma visão equivocada de que o zoológico é como um circo, né? Só para atração de animais. Não, é a conscientização ambiental, é a pessoa compreender as espécies, é a pessoa ter esse conhecimento para ela entender, como nós dissemos, onde ela se enquadra em tudo isso. Sim, tanto o zoológico, nós não somos a favor de exposição de animais em circos, por exemplo, como forma de entretenimento, né? O zoológico, tanto ele se preocupa com isso, que muitas vezes as pessoas vão até o zoológico, eu não vi tal bicho não estava lá. Onde será que ele está? Porque dentro do recinto dele, a gente dá possibilidades para que ele se esconda. Sim, ele também tem pontos de fuga, porque ele não precisa ficar ali na exposição o tempo todo para a visão das pessoas. Ele tem um momento que ele quer se esconder, ou de alguém do grupo dele, ou se esconder de um visitante mesmo, não quero ser visto, vou me esconder, né? E aí ele tem essa oportunidade, ele tem essa possibilidade, ele tem essa escolha. A escolha de ficar na exposição ou de não ficar na área de exposição é do animal, né? Sim. Então, essa é uma das coisas que a gente faz lá e é algo que a gente fala, a gente não tem essa visão do entretenimento, porque se a gente quisesse que o animal realmente fosse bilheteria e entretenimento, ele ia ficar lá o tempo inteiro. Direto. A gente ia fechar todas as possibilidades dele se esconder, ou dele entrar na casa dele, ir para o cambiamento, e querer comer do lado de dentro ou do lado de fora, e a gente ia alimentá-los, na verdade, ia deixar sem alimentação. Para que ele possa sair. Ia colocar alimentação ali na frente, para as pessoas poderem ver, só para as pessoas verem. E fecharia todas as portas, as possibilidades dele se esconder. Não, a escolha é sempre do animal. Inclusive o hipopótamo, ele é bem low profile, né? Porque toda vez que a gente vai lá, ele está embaixo d'água. É que aí é uma característica da espécie, né? Ele realmente fica na água o tempo todo, por causa da pele. Falando nisso, você está assistindo no nosso telão aí. Olha lá, esse daí é o Yuri, provavelmente, pelo recinto é ele. Eles têm a pele muito sensível, né? O sol machuca. Então eles têm que ficar mesmo embaixo d'água. Eles só saem na hora da alimentação. Daí você vê aquele bicho gigantesco. Tem os animais influencers, que é aquele que você chega lá, eles já estão lá esperando a foto. E tem aqueles mais low profile. Bem isso. Por favor, agora eu gostaria, Fabiana, que você deixasse a sua mensagem, o seu recado final para os nossos espectadores. Visitem o zoológico. É um lugar muito, muito importante, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso país. Existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas. Façam perguntas para tratadores quando vocês forem até lá.
Procurem as visitas monitoradas, quando tiver visita noturna, para aprender mais sobre esses animais, porque eles são muito importantes até para o equilíbrio do nosso ambiente, né? E para nós também. Então, visitem, compareçam, questionem, deem sugestões também, por que não, né? E façam um bom passeio, mas um passeio educativo. Não tenha necessidade de gritar para os animais, eles não vão vir mais perto se você ficar gritando por eles. Não alimente os animais, temos muitos animais lá de vida livre. A gente tem cotia, sagui, os patos, por exemplo, que agora as pessoas vão fazer piquenique, estende a toalha, os bichos já vêm para cima, porque na cabeça deles, né? Vai receber um alimento diferenciado. Então, evitem alimentar os animais, eles recebem alimentação, não se preocupem. Alimentação balanceada, até por isso vivem muito mais do que se tivessem na natureza, né? Mas façam a visita com um olhar de preservação, com um olhar de cuidado. E pode perguntar para os tratadores lá, para quem estiver uniformizado, que a gente gosta de responder sobre o nosso trabalho também. E o que você achou do nosso zoo? Abra o nosso estúdio aqui para mostrar. Você que está em casa, estou na frente do leão aqui, inclusive. Olha só, tem até leão. Nós temos um zoo aqui. Abre o estúdio. Olha só, nós temos girafa. Não sei aonde arrumaram essa girafa. No zoológico a gente não tem girafa. Não tem girafa, acho que no Brasil. No Brasil acho que não tem, não né? Tem em algum lugar? Que tem. A gente então, nunca teve. Nós temos girafa aqui no nosso zoo, no nosso estúdio, tem tigre, tem até pato lá. Esse daí a gente tem. Estou falando para vocês. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Nós temos questão de trazer você aqui, porque eu acho muito bacana mostrar para as pessoas esse lado educativo do zoológico, esse lado de cuidado com os animais, de aprendizado, né? Porque hoje em dia as pessoas elas estão mais naquela vida corrida e não conseguem meditar nisso, né? Mas é muito bacana, você que está nos assistindo, começa a estudar sobre isso, né? Hoje nós temos uma vida totalmente diferente do que era 60 mil anos atrás, quando nós éramos caçados pelos animais. Hoje é diferente, então hoje eles têm um lugar deles. Então é legal a gente pesquisar e aprender sobre isso, e o zoológico acho que é o local mais propício de todos para ter esse conhecimento. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, e leve os nossos parabéns a toda a equipe do zoológico. Nós fomos lá recentemente, e nós vimos os cuidados, nós vimos todos os animais bem cuidados, enfim, parabéns a toda a equipe de lá. Eu que agradeço o convite de poder externar isso e explicar um pouco do que é o trabalho no zoológico, mas convido todos a irem até lá e conhecer mais de perto o nosso trabalho e realmente a nossa equipe, a equipe do zoológico está de parabéns. E quando eu digo equipe do zoológico, são todos, os técnicos, os tratadores, o pessoal que vai ficando controle de acesso, o pessoal da limpeza, todos buscando o melhor para os nossos animais. Com certeza. Você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu conversei com a Fabiana Medeiros Schiambellon, ela que é chefe da seção de gestão do zoológico da SEMA. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo o endereço do zoo, para você que não conhece, que eu acho que quase todo mundo conhece, né? Só se você chegou recentemente em Sorocaba, a gente vai deixar o endereço, os contatos aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a ELTV Mais Sorocaba nas mídias sociais e acesse o nosso streaming, que tem todas as matérias e reportagens, entrevistas, sorocaba.eltv.digital. sorocaba.eltv.digital. Tem todas as matérias, todos os vídeos, enfim, para você acompanhar lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.